IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Boa tarde, você que nos acompanha ao vivo todas as quarta-feiras no canal 4 da NET ou no site da TV. Esse é o programa Floripa em Foco, um espaço do IIPC Florianópolis, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Todas as quartas-feiras nós convidamos professores do IIPC de Florianópolis para conversar sobre temas relacionados com a evolução humana. Essa quarta-feira nós temos aqui conosco a professora Anísia Royer. Boa tarde, Anísia, tudo bem? Boa tarde, Aline. Boa tarde. A Anísia, ela é dentista e voluntária e professora do IIPC de Florianópolis. O IIPC este ano está celebrando 27 anos da sua fundação e dentro de um dos eventos comemorativos nós teremos o segundo Encontro Internacional da Paz em abril no campus do IIPC em Saquarema. Esse será um evento aberto a todas as pessoas interessadas em entender o processo da paz, desde a paz íntima até a paz mundial. Então, dentro desse evento, desse, digamos, contexto da paz, nós hoje vamos conversar com a professora Anísia sobre a paz e o universalismo. Anísia, obrigada por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Então, dentro desse tema de paz e universalismo, vamos começar pelo universalismo. O que nós entenderíamos ou o que seria o universalismo? Então, Aline, é um conjunto, o universalismo é um conjunto de princípios baseados nas leis do universo. E ele é contrário ao individualismo, que é o que ainda a humanidade ainda está muito individualista, né? Então, assim, ele trabalha no sentido de diminuir, baixar a questão do sectarismo, dos preconceitos, da segregação. Então, deixa de existir, quando a pessoa entende essa questão do universalismo, ela passa a interagir de uma forma mais fraterna, mais sem conflitos, né? Vai diminuindo, então, essa questão de conflitos, ou vai interagindo de uma forma mais harmoniosa, mais harmônica mesmo, sim, né? Uhum. Com as pessoas, uma forma que vai diminuindo então a questão do preconceito, da segregação. Daí a relação então com a paz, a partir do momento dessa compreensão do outro, seria isso? Isso ajudaria a diminuir então os conflitos também entre as pessoas? Entre as pessoas. Quando as pessoas começam a entender que elas não são o centro do universo, que elas são apenas mais uma pessoa dentro desse universo, né, desses milhões de consciências no planeta Terra, e além disso, consciências extrafísicas, né, que já não portam mais o corpo físico, mas também interagindo de uma forma mais harmônica, mais pacífica com os animais e com os elementos da natureza também. Então, quando a pessoa entende isso, ela se pacifica mais, ela consegue entender que as leis elas são feitas para todos de forma igualitária, consegue interagir de uma forma mais igualitária com os outros. Seja independente, então, da nacionalidade, de onde eu nasci, da minha cor de pele, seria isso? Exatamente, exatamente. A pessoa começa a se ver como mais uma pessoa com direitos e deveres iguais, né? E tudo que ela faz, inclusive os seus sentimentos e seus pensamentos, eles têm uma consequência, né? De certa forma influenciam o universo, as outras consciências e as outras, né, a natureza de uma forma geral. Então, quando a pessoa consegue entender isso, ela acaba assumindo um pouco mais a responsabilidade sobre o que ela faz, inclusive sobre o que ela pensa e os seus sentimentos também. A Anísia trouxesse dois temas interessantes, seriam uma questão da consciência extrafísica
Sim. né? E a questão da responsabilidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Como é que é isso para aqueles, né, os telespectadores que estão nos ouvindo por primeira vez e dentro do princípio que a gente tem na Conscienciologia, né? Sim. Não creio em nada, nem no que nós estamos falando aqui, Exato. tenho as suas próprias experiências. Poderia trazer um pouco mais esse tema? Então, consciência extrafísica seria, porque é o entendimento que se tem através, inclusive, das autopesquisas dos voluntários, das pessoas que têm a projeção consciente, então tem essa visão mais multidimensional, mais integral da consciência. Seria então o entendimento de que depois que a consciência descarta o corpo físico com a morte biológica, ela não deixa de existir, ela continua existindo, isso continua evoluindo, continua se manifestando em outras dimensões, apenas descarta o corpo físico e o corpo energético que ela adquiriu nessa existência, mas ela continua se manifestando nas outras dimensões. Então, dessa forma, a gente começa a entender um pouco mais o processo evolutivo da consciência, que a gente está agora, neste momento, aqui, vivendo no Brasil, né, Florianópolis e tal, com este corpo. Hoje eu estou com cor clara, mas amanhã ou depois, né, uma próxima existência, ou nas pregressas, eu posso ter sido de outras nacionalidades, eu posso ter nascido na África, posso ter sido chinesa, né? Então não passa, quando a gente entende esses processos e vivencia um pouco mais a multidimensionalidade através da projeção da consciência, a gente passa a entender que hoje a gente está nesse papel, nesse momento, mas que deixa de fazer sentido os bairrismos, o nacionalismo exagerado, né? Então tudo isso passa a deixar de existir. Então a gente começa a interagir de uma forma mais harmônica, um pouco mais madura com as outras pessoas. Então isso seria uma circunstância evolutiva. Exatamente, exatamente. Né? Nós estamos neste momento evolutivo. Nós estamos, na verdade, hoje na nossa melhor versão. Então, muito provavelmente, em outras existências, a gente já participou de guerras, a gente já matou, já foi morto de alguma forma, né? Às vezes mais trágica e tal. Ou já sofreu, por exemplo, o racismo, ou já foi racista. Exatamente. Né? E aí, quando a gente se vê, então, de uma forma mais multidimensional e já vê que a gente já viveu em outros papéis e hoje está nesse momento aqui histórico, a gente deixa de ter né, certos preconceitos e deixa de ser sectária e tal, deixa de existir, então, ou ter valor, ou ter sentido para a gente certas atitudes, né, menos, ou mais belicistas no caso, né, mais conflitivas. É uma mudança de paradigma, Sim, né? Acho exatamente. que a pessoa que tem essa experiência fora do corpo, talvez mais de uma, né, como tu estás comentando, com qualidade, sim, ela vai ter que rever seus paradigmas. Vai, exatamente. Né? E às vezes, através de uma projeção consciente, tendo essa lucidez, pode estar rememorando também outras vidas, no caso de retrocognição, né? Pode ter acesso a informações de vidas passadas e daí até, às vezes, entender certos traços belicistas que a gente ainda tem hoje. Então, a partir disso, a gente faz uma autopesquisa e, às vezes, uma superação desses traços, buscando, então, uma vivência mais madura, mais pacífica, mais conciliadora. E a questão do pensamento e sentimento que tu comentaste, como é que funciona? Então, Aline, na verdade, o Pensene, que é um neologismo da Conscienciologia, ele traz a realidade da gente entender que todo o nosso pensamento, qualquer pensamento nosso, ele tem associado a ele um sentimento. E esse pensamento e sentimento, ele é transmitido, ele carrega uma energia naquele padrão. Então, quando a gente tem pensamentos e sentimentos mais negativos, a nossa energia é mais negativa. A gente acaba fazendo ações e tal, mais negativas. E isso gera responsabilidade, Aline. Então, quanto mais negativos são os nossos pensenes, né, nossos pensamentos, sentimentos e energias, mais a gente sintoniza ou sincroniza com esse tipo de consciências com o mesmo padrão. Então, tanto consciências intrafísicas quanto consciências extrafísicas, aquelas que já não portam mais o corpo físico, né, que já morreram. E isso gera, então, responsabilidades.
né? Então, quanto da gente estar se auto-observando mais, então está mais atento aos nossos pensamentos e sentimentos no cotidiano, diuturnamente mesmo. Então, prestar mais atenção, qual é o nosso padrão energético e pensênico diariamente e com que consciências a gente está afinizando. E aí entra a questão do próprio belicismo ou de consciências mais pacíficas. A gente quer para nós mesmos uma vida, experiências mais conciliadoras, mais pacíficas, ou a gente ainda opta, né, porque é uma opção, por pensamentos mais belicistas, mais conflituosos, conflitivos, né, nas nossas inter-relações pessoais. Isso é no dia a dia, né? Sim, exatamente. É no nosso cotidiano. Junto com os nossos familiares, as pessoas que a gente interage mais diariamente mesmo, com os colegas de trabalho, na sociedade, no trânsito, né? Então, a gente prestar mais atenção, qual é o meu padrão? Como é que eu me manifesto no meu cotidiano? E isso influencia, sim, não só o círculo, né, mais próximo, mas o universo de uma forma geral. Então, essa informação de forma energética mesmo, ela vai à distância, não tem energia, não tem tempo nem distância. Porque às vezes as pessoas, né, podem pensar porque ela teve um pensamento negativo sobre determinada pessoa, ou até racista, homofóbica, mas se ela ficar quieta, ela acha que ela não tem uma consequência. E pelo que tu estás trazendo para a gente, isso tem uma consequência. Sim, exatamente. Né? E aí, assim, muitas pessoas reclamam, né? Ah, não acontece nada de bom comigo, para mim dá tudo errado. Então, às vezes é o momento da pessoa reavaliar ou começar a prestar mais atenção e refletir mesmo sobre como é que está sendo a minha manifestação, para mim estar sintonizando, né, com esse tipo de energia, ou com esse tipo de consciências, ou esse tipo de experiências. Né? Sim, e até talvez uma reflexão, né? Que tipo de consciência sou eu a que estou ajudando a construir, né? Por exemplo, a paz, né? Ou sou que estão, né, colocando mais lenha na fogueira, né? Isso, como alimentando né? As discórdias, os conflitos na sociedade. Daí a gente cobra lá dos governantes e tal, ou lá nas nações onde estão existindo essas guerras e tal. E eu? No meu dia a dia, quantos pensamentos nesse padrão, nesse nível eu tenho? Né? E isso está, de certa forma, alimentando. Até quando a gente assiste no programa de televisão, todos esses noticiários aí de guerras, ou então de conflitos, ou na verdade, conflitos. Qual é a minha reflexão sobre isso, ou o meu julgamento, ou qual é o tipo de energia ou de pensamentos que eu tenho em relação àqueles fatos. Eu estou dessa forma, quando eu ainda fico com raiva, eu estou ainda alimentando esse não tipo só de... não está ajudando, como está piorando. Exatamente. Muito interessante, Anísia. Nós vamos um breve intervalo e voltamos a seguir, então, no segundo bloco, continuando a conversar com a professora Anísia sobre o tema Paz e Universalismo. Até lá. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Esse é o programa Floripa em Foco, o espaço do IPC Florianópolis. Nós voltamos com a professora Anísia, conversando sobre o tema Paz e Universalismo. Anísia, antes nós estávamos conversando no primeiro bloco sobre a questão do pensamento, sentimentos e energia e como isso, afeta toda a nossa vida e as nossas relações. Tu poderias falar um pouco mais da energia, do trabalho das energias? Como que a gente pode melhorar essa qualificação da nossa energia? Então, Aline, o trabalho com as energias, na verdade, é uma dos diferenciais que eu acho dos cursos do IPC. Inclusive nas palestras também a gente faz exercício com as energias, a gente treina o exercício das energias, porque energia, todos nós temos energia, todos nós temos um corpo energético, só que a maioria das pessoas nem conhece, nem sabe da existência desse corpo. Então, essa vida intrafísica, ela seria impossível sem o corpo das energias. Então a gente precisa primeiro reconhecer esse corpo e então a gente precisa aprender a usar essas energias a nosso favor, a tranquilizar as nossas energias, ou digamos, a harmonizar esse corpo energético. Então, o corpo das energias ele é composto por chakras, que são vórtices de energia. E muitas vezes nós temos bloqueios em alguns desses chakras, tá? Ou às vezes vários chakras são bloqueados. Então a gente precisa ativar esses chakras e trabalhar então fazendo uma circulação dessas energias, fazer com que elas fluam de uma forma mais livre, para não gerar bloqueios que acabam, esses bloqueios, se a gente não trabalha com as energias, acabam gerando doenças no corpo físico. Então, só desculpa, Anísia, então a doença muitas vezes seria só uma consequência desses processos energéticos. Exatamente. Na verdade, nem só dos energéticos, mas o energético é um deles. Uhum. Às vezes até o processo pensênico de uma forma mais que acaba influenciando seria os pensamentos e as emoções. Exatamente. Os pensamentos, as emoções e as energias. Quando a energia é bloqueada, causa bloqueios, então, e naqueles chakras e naqueles órgãos que estão relacionados com aquele chakra. E os sentimentos, quando a gente tem muitos sentimentos negativos, eles acabam então gerando bloqueios no corpo energético e esses sentimentos então mal elaborados acabam trazendo doença para o corpo físico também. E muitas vezes então esse processo todo ele inicia na forma como a gente elabora certos pensamentos ou certas emoções e a forma como a gente interage ou vê o mundo. O nosso paradigma é muito sério, Porque às vezes a pessoa nem se dá conta e ela está tendo pensamentos ou emoções negativas e como isso está afetando a própria saúde dela. Exatamente. Mas, Anísia, há técnicas que a gente possa aplicar através dos cursos? Como é que funciona? Então, inclusive nas palestras que nós temos todas as sextas-feiras, a gente também faz mobilização das energias. E são palestras abertas, gratuitas. Exatamente. Todas as sextas-feiras à noite, das 7h30 às 9h30 da noite, no edifício Maxims, lá na Avenida Rio Branco 354, na sala 810, a gente tem palestras gratuitas e a gente trabalha com as energias. Então, a gente ensina a trabalhar com as energias. Mas, basicamente, a gente concentra as nossas energias, que, como eu acabei de falar, nós temos o corpo energético. Então, a gente traz, pela ação da vontade, a gente concentra as energias no coronochakra, que é na altura da cabeça, e depois, pela ação da vontade, a gente leva essas energias até os pés,
traz de volta para a cabeça e vai fazendo essa mobilização até perceber a energia fluir. No início a pessoa não percebe, quando ela não tem essa noção, ou quando ela nunca trabalhou com as energias, elas estão enferrujadas mesmo, e tem os bloqueios, como a gente falou. Isso eu me lembro até eu nos primeiros cursos, eu não sentia energia, né? Mas realmente, né, com vontade, com determinação, todos nós acabamos sentindo, né, e sabendo usar melhor essas energias, né? Exatamente. E esse trabalho com as energias, ele então faz o trabalho inverso, como eu falei ainda há pouco, a questão dos pensamentos que influenciam os sentimentos e as energias ficam naquele padrão. Então, se a gente trabalha com as nossas energias, a gente harmoniza esse processo energético, a gente sutiliza, né, as nossas energias, e elas acabam fluindo de uma forma mais harmônica, e acaba às vezes não, acaba desconectando daquelas consciências, daquelas situações mais negativas ou aquelas emoções. A gente acaba harmonizando então os nossos sentimentos e acaba tendo mais lucidez para os nossos processos mentais também, da nossa racionalidade. A gente trabalha de uma forma mais lúcida, né? Porque no nosso dia a dia a gente está trocando, né, energia. Exatamente. E às vezes a gente pode ficar, né, com alguma energia que não é nossa. Assimilando. O né? tempo inteiro a gente assimila. Porque como tu falaste, a gente interage através das energias, o tempo todo, consciente ou não. Né? Mas o processo dessas trocas está acontecendo. Então, se a gente adentra um espaço, né, um ambiente mais onde está tendo alguns processos mais negativos, a gente assimila essas energias, a gente é influenciado por essas energias, a menos que a gente esteja lúcido para o processo, que a gente consiga fazer uma asepsia ou fazer uma profilaxia disso. Né? Trabalhando com as nossas energias, a gente pode não se contaminar com essas energias, né? Ou quando a gente se contamina, a gente pode se limpar novamente depois, fazer então uma asepsia depois de ter acessado esses ambientes. Aí essa limpeza, então, energética, essa asepsia energética, nos permite, então, perceber melhor também os nossos próprios pensamentos e sentimentos, que é a única forma de a gente poder se reeducar. Exatamente. Né? Para poder, o que a gente estava comentando antes, né, como os pensamentos negativos, as emoções, elas interferem, né, no ambiente, nas relações. Elas influenciam as pessoas e a gente é influenciado também. Né? Por esse contágio, como a gente acabou de falar. Então fica o convite, né, a todos que venham a uma palestra, né, no IPC e que tenham a oportunidade também de trabalhar com as energias. Aprender a trabalhar com as energias. Agora, Anísia, voltando ao tema do universalismo, né? Que outras técnicas ou como as pessoas poderiam, né, entender um pouco mais ou se abrir um pouco mais para poder compreender o que é esse universalismo? O que poderia ajudar? Então, uma das coisas seria esse trabalho com as energias, porque daí tu tem uma percepção mais clara das energias, porque daí tu fica mais sensível e tu consegue perceber a energia que está naquele ambiente ou como estão as pessoas com as quais você está interagindo. A outra questão é a própria projeção consciente também, que a gente também estuda no IPC, né, que é entender essa saída e praticar também a saída do corpo. Né, para a gente interagir com consciências extrafísicas ou consciências projetadas e perceber mais as questões multidimensionais das outras dimensões. Né? E a retrocognição, por exemplo, também é um fenômeno que nos traz informações de nossas vidas passadas, das interações que a gente teve no passado, que a gente já teve, né, participou muito provavelmente de alguns processos nada positivos. Né? Então, ou até outras nacionalidades que tu comentasse no primeiro bloco, né, de ter nascido em outro país e tal. Exato. E aí a gente vai, quando a gente tem uma retrocognição, a gente às vezes entende as razões, os motivos, por que a gente às vezes tem uma antipatia gratuita por uma consciência do nosso convívio, ou por que a gente ainda tem certos traços belicistas, né? Porque se a gente trabalhou com esse tipo de situações em outras vidas, muito provavelmente a gente ainda traz resquícios, né, ou tais traços desses tipos de comportamento que a gente não se livra disso de uma hora para outra, né? Com um piscar de olhos. Então, essa é outra questão.
entender, então, viver assim mais, entendendo o processo de que a gente não é uma consciência, né, não é só um corpo humano, que a gente já viveu muitas outras vidas e que a gente ainda vai viver outras séries de vidas, mas que a gente vive nas múltiplas dimensões. Então, a gente, quando tem uma projeção consciente, por exemplo, a gente acessa essas informações, mas a gente está mais consciente para todos esses processos. E tu trouxesse hoje aqui para a gente também 2 livros, né? Um é sobre o primeiro Encontro da Paz, que foi o primeiro evento que teve. Esse ano nós teremos o segundo, e também o Princípio do Estado Mundial Cosmoético. Falando dos livros, a leitura, por exemplo, poderia ajudar a aprender um outro idioma, sair da sua cidade, as tecnologias, como é que funciona com o universalismo? Então, Aline, quando a gente sai um pouquinho do nosso mundinho, né, do nosso egocentrismo, né, como se a gente se considerasse o centro do universo, e todos nós sabemos que nós não somos o centro do universo, né, nós somos mais um nesse grande universo. Exato, nessa multidão. Né? Então, quando a gente começa através da leitura, entender outras culturas, né? Ou através da internet, ou através da televisão, da comunicação via Skype com pessoas do outro, né? de outros países e continentes, exato, né? Outros Hoje continentes. A tecnologia ela acabou com as fronteiras. Exatamente. Né? Então nos aproxima mais da realidade do outro. E a gente entendendo como a cultura influencia as pessoas e as razões, às vezes, das pessoas agirem de uma determinada forma que a gente não considera mais correta, quando a gente começa a entender isso, a gente muda um pouquinho a abordagem na inter-relação com essas consciências e acaba promovendo reconciliações, acaba tendo relações mais conciliadoras, né, mais pacíficas com o outro. Então, assim, tanto a tecnologia, quanto a leitura, quanto cursos, né? Esses Sim. cursos nossos também. Informação, né? Acho que conhecimento em geral, porque muitas vezes não sei se tu concordas comigo, mas é uma falta de conhecimento mesmo, né? Do outro, da cultura do outro, né? Da forma de funcionar. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa vai estudar um idioma, né? Eu gosto muito de idiomas, e não é só o idioma, você entra dentro da cultura. Exatamente. Né? Daí tu passa a ter uma comunicação mais eficiente, mais eficaz. Porque às vezes até dentro da mesma linguagem, a gente tem nos nossos familiares, colegas de trabalho. Muito bem lembrada a questão da comunicação. Exatamente. Né? Que às vezes os grandes conflitos, ou mesmo rixas, é uma questão de comunicação. Exatamente. Né? Então, uma pessoa fala, até a comunicação entre dois gêneros, né, os sexos diferentes. Existem estudos aí, existem vários livros nesse sentido, da gente entender que às vezes uma pessoa está falando uma coisa e o outro entende de forma diferente. Aí entra a questão dos egos, né? Então, e os mecanismos de defesa e tal. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais isso, ler mais, entender as outras culturas, a gente realmente se torna um pouco mais universalista. Tá? A gente começa compreendendo o outro, a gente sai um pouco do nosso egoísmo e egocentrismo também. Mesmo como tu falasse, esse nosso mundinho, né? Exatamente. E acho que a partir daí também vai diminuir os conflitos. Né? A partir da compreensão. Barreiras. Exato, quebra as barreiras, né? E abre para o diálogo. Exatamente. Né? E às vezes conversando, né? As pessoas se entendem. Exatamente. Muito bom, Anísia. Anísia, nós estamos chegando ao final já do nosso programa, né? Podemos convidar a todos a participar dessa palestra, então, na sexta-feira, no IPC, às 19h30. 19h30. Né? E o tema será dessa semana? Você ainda é vítima de si mesmo? Muito interessante, tem relação com o que a gente estava falando da responsabilidade do Pensene. Exatamente. Dos pensamentos, sentimentos e as energias, né? E nós temos amanhã, Aline, também uma aula experimental de um curso CPC, que é o curso de Projeciologia e Conscienciologia, que iniciará no dia 3 de março, e essa aula experimental de amanhã, ela é gratuita também, aberta, tem exercício energético no final, e a abordagem dela é sobre energias.
Então, também dentro do tem tema. duas, amanhã uma aula experimental. E depois sexta-feira a palestra. Exatamente. Sempre às 19h30. Sempre às 19h30, exatamente. Então, muito obrigada, Anísia, por estar aqui conosco. Obrigada a você por nos acompanhar. Esperamos você na próxima quarta-feira, então. Obrigada, até lá. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.